Esse podcast é especial. Hoje a gente vai falar dos 7 famosos princípios da qualidade. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranharte Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Aê! Aê, Monize! Hoje sim, hoje é só a gente e você ouvinte que não tem escolha. Você queria um especialista? Só tem nós, então você contente-se com isso. Vai ter que se contentar. Vai ser legal, pô. Tem nós dois aqui e o ouvinte, né? Sim. E os caras da técnica aqui, tentando fazer aqui. Eu vou copiar do Léo Lopes, né? A técnica. Poucos sabem, mas a gente já pagou um cara pra fazer a sonoplastia desse podcast, né, Monize? A gente já pagou ele, fizemos um curso, né? Curso com o Léo. O Léo Lopes, eu recomendo ouvir quem não conhece, mas faz o Radiofobia, faz um monte de podcast legal. Mas falando do nosso tema, né, porque a gente não pode se embarrigar aqui, hoje a gente vai falar dos 7 princípios de gestão da qualidade. Isso aí já rendeu pôster, artigo, vídeo. A gente não fez Por que a gente não fez um QualiCast disso, sei. Cara? Acho que a gente teve um surto. Tipo assim, a gente tava surtado, né? Ficou numa caverna, né? Sei lá. E você que tá ouvindo a gente aí, você deve estar pensando, eu já sei, já. Calma, que eu acho que vai ser legal você ouvir pra gente refletir juntos, né? Porque uma coisa é saber, outra coisa é aplicar o que sabe. Rapaz! O legal, né, que quando eu tô falando, eu tô pensando que eu também não tô fazendo. Então... Tem carapuça pra todo mundo aqui. Só pra você, ouvinte, não é pra mim, não. Eu aqui tá tudo, eu tô com 7. Eu tenho 12 princípios, eu tô sensacional, tá tudo muito mais aqui. É só pra você, meu querido ouvinte. Mas, Monize, você já me falou, você tá bem? Eu tô bem. Então tá bom. Espero que você, o nosso ouvinte, esteja bem também. Vamos começar então falando dos famosos 7 princípios da qualidade. Vamos falar de onde eles vieram, vamos falar o que comem, onde vivem, o que fazem nas empresas, como se reproduzem os princípios. A gente vai falar de tudo isso. Mas antes disso, você deve estar... E se você não conhece o que são 7 princípios, a gente vai explicar também. O que é, Mo, um princípio? Primeiro, o que é um princípio? Vamos lá. Isso foi uma pergunta que a gente falou. Vamos falar primeiro o que é um princípio? Porque a galera joga assim na roda, né? 7 princípios da qualidade e tal. E a gente reflete um pouco sobre o que é um princípio. Então eu trouxe aqui 2 definições de 2 dicionários, né? Um é o Priberan. Então você vai encontrar que um princípio também pode ser o começo de alguma coisa, mas não é disso que nós estamos falando aqui. A gente está falando de uma definição que é aquilo que regula o comportamento ou ação de alguém. Preceito moral. Então essa é a definição do Priberan. Ele traz algumas definições e essa é a definição 9 ali. E é a que a gente mais gostou, né? Porque sim. Fala que a gente escolheu para falar, né? A 8 também é bem legal, acho que também conecta muito. Você deve estar pensando, aquilo que regula um comportamento é isso, é um princípio, né? Eu tenho a famosa frase, eu tenho meus princípios. Exato. Né? Tá regulando o seu comportamento, tem um preceito moral, tem um aspecto moral. O 8 ele é muito legal, que ele fala o seguinte, que é uma frase, isso se aplica muito aos princípios da qualidade aqui, sim, né? É uma frase que exprime uma conduta ou um tipo de comportamento. Né? Então, isso é um princípio. Acho que a gente pode partir daí. Você vai querer puxar alguma coisa do Michaelis também? Sim, no Michaelis aqui eu trouxe 3 das 9 definições também que ele tem. A número 3 fala: em uma área de conhecimento, um conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem de base e das quais todo desenvolvimento posterior deve ser subordinado. Esse daí é o que define certinho os princípios da qualidade, né? Então, começa aqui. E você vê que ele fala que é o seguinte, né? É fundamentais e diretivas, ou seja, elas fundamentam e direcionam o que vem depois dali. Ele fala isso também ali, né? Que servem para tudo que vem depois, né? Tudo que vem depois está subordinado aos princípios. Ou seja, se você faz qualidade, mas por acaso, você não tem foco no cliente, eu tô desconfiado que você não tá fazendo qualidade. Daqui a pouco a gente fala quais são. Tá bom. Outra definição também do Michaelis, né? Proposição lógica formada por um conjunto de verdades fundamentais sobre a qual se apoia todo o raciocínio. Então tá muito ligado àquele anterior, né? Aquele anterior, mas todo o raciocínio aí, o que a gente tá falando de princípios
da gestão da qualidade, né? De gestão de qualidade. Todo o raciocínio de gestão da qualidade está se apoiando nesses princípios que a gente vai comentar aqui. E tem mais uma definição que é ponto de vista ou modo de ver, convicção, opinião. Então, é a forma que se olha, né? Que se compreende a qualidade. Também pode ser entendido assim. Muito legal. Agora que você já sabe que é o princípio, acabou o podcast, porque só isso foi uma aula da senhorita Muniz, explicando os princípios. Dos dicionários, né? Dos dicionários. A gente tá falando disso porque muitas vezes a gente não compreende o que essa palavra expressa, e daí na hora que a gente vai falar de qualidade, a gente meio que troca as bolas, né? Então, se são princípios, é só bom deixar claro que a gente fala dos princípios de gestão da qualidade. Então, isso está fundamentando tudo que vai ser construído em relação à qualidade a partir daqui. Sim. Então, isso aqui é uma coisa que ela é inegociável, tem relação com uma direção de conduta. Sim. Então, é legal a gente falar disso porque muitas vezes você vai criar os seus... Vamos falar dos POPs, né? Vai criar um POP, vai criar um processo e ele não pode ferir os princípios. Então, olha que legal. É por isso que eu falei, você já sabe tudo sobre os princípios? Fica aí, me diz. Você já fez essa análise aí? Será que o seu processo está ferindo algum princípio? Adequado. Então, uma coisa que é importante, né? A gente se preocupa tanto em atender os requisitos, mas o princípio é uma forma de olhar aos requisitos. Então, quando a gente está falando de atender esses requisitos que partem lá do requisito 4, né, da ISO 9001, a gente está falando que eles estão subordinados a esse princípio. Então, a gente tem que ver esses princípios sendo aplicados na adequação dos requisitos que a gente vê nas normas aí, ISO diversas, né? Muito bom, amor. Eu acho que agora que o nosso ouvinte já sabe o que é um princípio, acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho dos princípios da qualidade. Mas antes disso, né? Antes disso, a gente tem mensagem de ouvinte. Vamos lá? E de quem que é a mensagem aí? É do Anderson. Vamos ouvir? Vamos ouvir. A gente não ia conseguir nunca falar o sobrenome dele, que só tem consoante. Ainda Anderson, bem que a gente... Obrigada, LGPD. Salvou a gente dessa. Desculpa, Anderson. O cara nem ouviu a mensagem, estamos tirando sarro dele. Ele nunca mais vai mandar. Vamos lá. Vamos ouvir. Boa tarde, Jason. Boa tarde, Muniz. Pessoal aí que acompanha o Qualicast. Meu nome é Anderson. Eu sou daqui de Curitiba. Atuo numa empresa aqui de Curitiba, mas moro em outra cidade aqui da região metropolitana. Acompanho o Qualicast há algum tempo, sempre bastante interessado aí com as informações, com o compartilhamento aí com os convidados. Gosto muito desse tom mais leve, né? Geralmente a qualidade envolve sempre tão pesada, aquela formalidade, o pessoal sempre com a regra debaixo do braço, como o pessoal diz aí no jogo de futebol, e esse jeito leve aí de vocês conduzirem é muito positivo. Às vezes exagera, mas faz parte, né? Às vezes a gente tem a instabilidade do processo, daí recua, essa é a nossa condução, né? Queria dar os parabéns. Eu lembro dos Qualicasts que eu tive a oportunidade de já escutar, tem alguns que ainda não, mas gosto muito daquele que vocês abordam sobre a não conformidade, sobre as tratativas, né? Não se trata apenas de você corrigir o que já passou, né? Mas sim você evitar aquela reincida. Realmente o que aconteceu ali é um fato. Agora o que você vai fazer para frente para não reincidir, esse é a grande sacada. Também a gente nunca está caçando pessoas, a gente sempre está buscando as oportunidades nos processos e nesses processos desenvolver as pessoas. Acho que aí é o grande crescimento que nós temos como profissionais, como líderes. Imagino que a grande maioria, como eu, atua na liderança de pessoas e acho muito positivo aí o que vocês fazem. Obrigado por iniciarem e terem esse projeto. Muito sucesso para vocês, muito obrigado e estamos sempre acompanhando. Um abraço. Muniz! Você viu? Olha só. Anderson, muito obrigado. Eu não entendi a parte de exagera. Deve ser a Muniz, né, Anderson? Eu entendo, a Muniz exagera mesmo. Eu tento controlá-la. Eu tento manter. É bem chefinho mesmo, cara, né, gente? Dose, é muito cara. chefinho. Pô, o cara elogiou que é descontraído, mas ele tem que dar pisada no meu carro, né, cara? É fogo, cara. Mas, Anderson, às vezes passa do ponto, sim.
isso realmente, estabilização do processo, né, amor? E a gente tenta deixar o clima leve e às vezes a gente erra, né? Erra a mão, se alonga no começo aqui. Mas eu quero, primeiro agradecer o áudio, né, amor? Muito legal. O cara tá aqui no Paraná, né? Paraná. E tem um sotaque completamente diferente do nosso. Do nosso, a gente é porteira e o dele lá ele fala leite quente, né? Ele é curitibano, então, mas é muito legal. E você viu que ele tava na firma lá, que dava ouvir os barulhos no fundo e tal. Sim. Pô, Anderson, obrigado pelo teu áudio. Esse podcast sobre não conformidades foi realmente muito legal. A gente gostou de ter gravado ele. A gente tem que gravar mais. Toca o sino aí, faz promessas. A gente tem que gravar mais sobre não conformidades, porque é um tema que assola as empresas, as companhias. E você falou um pouco da regra embaixo do braço, né? Hoje a gente vai falar de princípios, não de regras. Olha que legal, hein? Muito legal. Estamos sincronizados. Estamos sincronizados e conectados com o tema. Mas antes da gente falar do tema, Moniz, e antes da gente falar de quem banca, como é que faz para o cara mandar um áudio desse e ganhar os imprescindíveis, inegociáveis e irrepetíveis stickers que a gente manda para as pessoas, junto com uma carta amorosa e carinhosa que a gente envia para todo mundo? Bom, o Anderson já ganhou, né? Mas você pode enviar seu áudio para 43998220077. Estamos ansiosos para receber o seu áudio com reclamações, dúvidas. A gente exagera. Ficou chateado. Brincadeira, então pode descer a lenha. E é verdade, às vezes a gente exagera. Vamos falar então quem é que banca essa fortuna incalculável para poder gastar tudo em stickers. A gente só faz sticker aqui. A Moniz quer fazer mais. Eu quero. Quer fazer mais. Quem é que banca? Vamos lá. O QualiCast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Vamos pro tema então, Moniz, e a gente não se alongar demais. A gente já ouviu mensagem de ouvinte, já falamos um pouquinho do que era princípio, mas se você que está ouvindo a gente agora aí, você não sabe de onde veio os princípios da qualidade, a gente não vai entrar muito nessa. Não. Mas onde veio isso, Moniz? Quem que criou? A gente inventou 7 aqui princípios? Na ForLogic sentamos aqui uns 3 pessoas aqui. E decidimos, falamos, né? Esses aqui ficaram ótimos. Gostamos, né? Foi no sorteio? A gente está usando como base hoje nesse podcast, além dos dicionários aqui que a gente citou para definir o que é princípio, a ISO 9001, versão 2015. E assim, tem uns requisitos ali que poucas pessoas comentam, né? Será que as pessoas leem esses requisitos? Mas no 0.2 ele fala dos princípios de gestão da qualidade. E aí estão aqui, daqui a pouco a gente cita eles. Então essa é uma referência que a gente está usando aqui. E estamos usando também a 9000/2015. Que é de vocabulários. Né? Isso, e gostaram de termos e vocabulário. Para quem não sabe, a 9001 é a norma de requisitos que a gente utiliza para certificar as empresas. E a 9000, não a 9001, a 9000/2015 é a norma, é o glossário de termos, né? Fundamentos e vocabulários. Exatamente, fundamentos e vocabulários. Obrigado, amor. Porque, do que uma trata, né? A 9001 você já conhece um pouquinho mais, é a norma onde a gente busca os requisitos para se certificar. E a 9000/2015 é a norma que traz assim, peraí, mas o que isso quer dizer, né? Sim. É o famoso, a explicação para cada tópico, né? Então, é por aí. Como comentasse todos os termos ali que tem na norma e trouxesse mais clareza mesmo pra gente. É um apoio pra gente entender melhor a norma de requisitos ISO 9001 e todas as outras ISOs, né? Se tratando de anexo SL, a 9000 apoia bastante no entendimento. A gente tá falando dos 7 princípios de gestão da qualidade que foram revisados na versão 2015 da norma. É importante falar disso porque eles eram 8 antes, né? Eles eram 8. E houveram alguns ajustes, então nós vamos falar dos atuais, tá? Vamos para tirar do escuro quem não conhece os princípios. Vamos falar do primeiro, amor. É um princípio quase desimportante. É um princípio que se você não seguir, não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo do mesmo jeito. De boa. Qual que é o primeiro princípio, Moniz? Foco no cliente. Esse daí, cara, esse é um princípio que, quando a gente fala do cliente, né, uma das partes interessadas, a gente muitas vezes esquece que essa parte interessada é a parte interessada que banca todo o processo.
Exatamente. Né? Então, assim, o investidor que banca, cara, ele pode bancar no começo, mas se não tiver cliente para comprar, vai chegar uma hora que vai falar, parei de pagar, viu? Eu não quero mais brincar. Então, o cliente é o cara. Eu penso que, assim, todos os princípios, né, os 7 princípios, eu acredito que não é uma ordem aqui de importância, né? O primeiro é foco no cliente, mas todos os outros subsidiam o foco no cliente. Porque quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente está falando de aumentar a satisfação do cliente e de aumentar a qualidade do produto. Então, são essas duas principais coisas que a gente faz quando está implementando o sistema de gestão da qualidade, né? Então, o foco no cliente é crucial, porque senão você não atende um objetivo geral de se implementar um sistema de gestão. E é legal a gente falar disso, porque a gente não vai ficar lendo a norma aqui, gente, mas eu já vou trazer a estrutura de como está na 9000. A 9000, ela apresenta o princípio, né? Ela tem uma declaração do princípio, que é o que a gente vai se ater aqui, tá? Vamos falar sempre da declaração. Depois tem uma justificativa do porquê que esse princípio é importante, né? E os principais benefícios e ações possíveis. Então ela tem praticamente mais 4 subtópicos dentro de cada princípio. Mas a declaração desse aqui é muito legal, a gente tem que trazer, ó. Sim. A declaração dele é: o foco principal da gestão da qualidade é atender às necessidades dos clientes e empenhar-se em exceder as expectativas dos clientes. E aqui, cara, olha só que coisa, né? Quando o cara fala assim, peraí, Jesus, eu tenho que atender o cliente. Não, você não tem que atender, meu filho. Tem que atender também. Também, né? mas assim, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é atender. Mas... atender as necessidades dos clientes e, tem um E, não é um ou, é um E. Não é um cipar. Se quando der, é um E, exceder as expectativas dos clientes. E é legal falar disso porque as pessoas se atêm muitas vezes à qualidade enquanto cumprimento de requisito. Sim. Mas aqui está dizendo que o foco principal da gestão da qualidade é esse, né? E tem uma discussão também que sempre entra disso. Não, o foco do cliente está errado. Porque o foco no cliente está errado porque devia ser o foco do cliente. E realmente... devia ser customer centric. Customer centric, sei lá. Mas o fato é que você tem que estar com a atenção ligada no cliente o tempo todo. Exatamente. Para você entregar o seu produto e serviço. Isso tem que ser tema da qualidade. Olha que loucura, porque muitas empresas trabalham o time de Customer Centric, o time de CS, o time do que quiser, separado da qualidade. Não tem nada a ver, é outro assunto. É outro assunto, né? Não, é uma reunião de engajamento do cliente. Então, não puxamos os caras da qualidade, que não tem nada a ver com eles. Os caras estão lá nos requisitos. Então, você vê que loucura, né, cara? Mas isso acontece. E esse é o primeiro princípio. Então... Uma coisa que é importante a gente ver aqui é que a gente sempre fala que a qualidade ela tá muito ligada à estratégia. Se você ouve os nossos podcasts de maneira recorrente, você vai ver que a gente falou disso já em diversos episódios. E quando ele fala de empenhar-se em exceder as expectativas dos clientes, a gente tem que entender que para uma empresa se manter no mercado, crescer, ser perene, né, ao longo dos anos, ela precisa estar superando as expectativas do cliente. Só atender não garante que ela vai se manter no mercado. Então aqui entra inovação, aqui entra o estudo de mercado, a gente vê lá os requisitos, né, de contexto da organização. Aqui a gente tá falando de produto. De produto, a gente tá falando de processo, de redução de custo. Então, assim, como isso se aplica nos requisitos, né? Por que isso é um princípio? Porque tá completamente ligado ao negócio, à vivência do negócio. Isso daqui não dá pra gente colocar em um processo. Não. Vocês entendem que um princípio, como ele fundamenta, ele é base para todos os processos, né? Então, sim, muito legal, Muniz, é isso daí mesmo. Ó, muito bom, falamos do primeiro princípio. Vamos começar um countdown aqui, senão a gente não chega no final, né? São 7 princípios, Muniz. Vamos lá. É que a gente também gosta dessas... Não, eu fiquei pensando, por que a gente não tá fazendo de um princípio só? Que daria pra falar de um só. Nossa, o foco do cliente tem muito assunto. Tem muito assunto. Mas vamos lá, vamos pro segundo princípio. A gente falou de foco no cliente. O segundo princípio é uma coisa também desimportante dentro das empresas. Inclusive hoje sobra muito, né? Tá sobrando. A Moniz tá rindo, mas é de desespero, Moniz. Não, esse aqui é polêmico. Eu acho polêmico esse princípio aqui. Então tá bom, vamos lá. Qual que é o segundo princípio?
Liderança. Olha lá. Então, tá sobrando aí na sua firma, não tá? Você não tem só líderes aí? Você que tá ouvindo a gente. Você tá Muito ouvindo a gente, tá cacique. pensando assim, líder aqui, ele vaza pelo ladrão. A caixa d'água enche e cai líder, não cai água. Bom, vamos ver a declaração aqui do 9.000 e aí a gente vê se tá sobrando ou não. Ah, então tá bom. Vamos lá. Eu acho que tá sobrando, mas eu quero ouvir. Vamos lá, segundo a 9.000, diz assim: líderes em todos os níveis estabelece uma unidade de propósito e direcionamento e criam condições para que as pessoas estejam engajadas para alcançar os objetivos da qualidade da organização. Nem eu sou esse aí. Então, assim, não sobrou ninguém aqui na firma, meu Deus do céu. Então, assim, é dureza, né, cara? É dureza. Mas a gente tá falando disso. Por que eu tô brincando com isso? É um assunto super sério, né, cara? Mas quando a gente fala de líderes em todos os níveis, estabelece uma unidade de propósito, quer dizer o seguinte, que não tem panelinha, né? É um ponto comum, né? Que não tem feudo, né? Que não tem ilha dentro da empresa. Isso aqui já é um ponto bem interessante. E uma coisa que ele coloca também é que direciona e cria condição para que as pessoas Se engajem com os objetivos, né? Exatamente. Então, aqui um ponto que eu acho super legal, que eu quero destacar dessa declaração, que quando eu li eu falei, putz, isso aqui tem muito a ver, é que quando você dá uma unidade de propósito, né? Fala assim, ó, pra cá que nós vamos. Pensa numa bússola, né? Para um norte, uma bússola não, mas o norte da empresa. É pra cá que nós vamos. A gente estabelece uma unidade de propósito. Nós estamos indo pra isso aqui, é isso que a gente quer fazer, é pra cá que nós vamos. Você dá o direcionamento, você... Ou seja, direciona elas pra lá e cria condição para que as pessoas se engajem. Isso eu achei muito legal, porque ele não tá falando que o líder vai engajar ninguém. Ah, cara, isso é sensacional. Eu ia puxar isso, que aqui ele delimita muito bem a responsabilidade do líder. Isso, exatamente. É criar condições. Né? Criar um ambiente, Isso. criar uma estrutura. Ele até fala ali depois no decorrer, né? Aí leia a ISO 9000, né? Não, não é essa a nossa ideia aqui. Mas ele reconhecer, empoderar, criar condições para desenvolver, aperfeiçoar as competências, facilitam o engajamento com os objetivos. Mas existe uma delimitação muito clara. O líder, ele cria as condições. Isso, né? E até que é legal quando ele vai para a justificativa, ele pega e ele repete, né, que tem que criar uma unidade de propósito, direcionar e dar o direcionamento e o engajamento das pessoas, mas ele fala também que permite a uma organização alinhar as suas estratégias, políticas e processos para alcançar os objetivos. Então, assim, entende que daí quando você tem essa liderança, você tem um alinhamento, né? Então, que é coisa que falta em muita empresa. E às vezes a gente também, né? Eu tô brincando aqui e falo que... Mas às vezes a gente não cria essas condições, não direciona o suficiente, daí você vai para um lado, isso aqui vai para o outro e você não sabe o que aconteceu, né? Então o nosso ouvinte tá pensando que é só na França que isso acontece. Não, existem empresas no Brasil, acredite se quiser, que acontece isso. E eu gosto muito quando ele fala, né, que ele cria condições para as pessoas, mas assim, o objetivo é alcançar as metas, né, os Isso. objetivos. Porque acho que muitas vezes a gente confunde essa questão da liderança, que o líder, ele é o babá da equipe, né? Não é bem isso, ele cria condição, inclusive porque ele está interessado em que todo mundo chegue no objetivo, que é a unidade de propósito ali. Exatamente. E quando a gente fala, depois lendo 9000 vocês vão ver, mas um dos benefícios que eles que traz a norma é que o desenvolvimento e melhoria da capacidade da organização e do seu pessoal em fornecer os resultados desejados. Então, é bem o que você trouxe, irmão. Isso aqui não é porque a gente quer ser amigo do colaborador, e não é porque tem que ser inimigo, tem que ser amigo. Acho que a gente tem que ter uma relação próxima. Sim. Mas isso aqui tem a ver com o resultado, né? E isso tem a ver com a capacidade do time de gerar valor para o cliente, que é o princípio anterior, né? Perfeito, é o primeiro princípio. Muito legal, muito legal. Falamos desses dois princípios, já dá pra acabar o podcast aqui, a gente chorar em um bar. Já tem muita coisa pra aplicar, ouvindo, né? Já tem muita coisa pra gente chorar, abraçado, ouvindo Amado Batista em algum boteco. Entendeu? Amado Batista é triste. Pô, Amado Batista não escuta mais a gente agora. Não falei mal, pô, falei bem. É uma música que a gente vai estar triste, só isso. Mas vamos lá, vamos pro próximo princípio, Moniz. Qual que é o terceiro princípio de gestão da qualidade? Engajamento das pessoas. Esse assunto é recorrente aqui também. Ai, meu Deus. E a gente conectou com o anterior e aqui só vai, né? Daqui pra frente, só pra trás, né, pessoal? Então, meu Deus do céu. A gente acabou de falar da liderança, olhou pro lado, não tem ninguém. E agora tem que engajar os caras ainda. Putz. Então, assim, a gente brinca com isso e esse é um tema que poucos sabem, mas é principal dor
das equipes que trabalham com gestão da qualidade é o engajamento das pessoas. A principal, a número 1. Aí nós temos pesquisas que provam isso que eu estou dizendo. Não é o que o Jason acha, é por meio de pesquisas, né? Então, assim, é principal dor. Vamos lá. O que tem aí, Moniz, na declaração que explica o que é o engajamento das pessoas segundo a ISO 9000? Vamos lá. Pessoas competentes, com poder e engajadas em todos os níveis na organização são essenciais para aumentar a capacidade da organização em criar e entregar valor. Muito legal. E aqui uma das coisas que eu queria destacar, Moi, você pode me ajudar depois com o que mais você quiser, mas pessoas competentes, ou seja, que têm a competência para... Não são pessoas boas, bem intencionadas, pessoas legais. Esforçadas. Eu sempre brinco, o cara fala assim, mas eu me esforcei muito. Eu falo, mas se fosse para você se esforçar, eu comprava uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Quem tem que ter a competência aplicada à função. Então, são pessoas competentes, é o primeiro ponto. A gente brinca muito disso, né? Mas até a gente, vamos usar o Qualicast de exemplo. Sim. Pô, às vezes a gente não é competente para ficar no foco, para ficar no tema. A gente passa do ponto. O cara acabou de falar. Eu não posso considerar esse ouvinte, que o Anderson, né, que mandou para nós. Cara, é um feedback direto. A gente tem que se ater ao tema. Sim. Então, pessoas competentes. E o que eu gostei mais de tudo dessa definição é com poder. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer que você quer criar uma democracia, onde todo mundo manda. Quando as pessoas têm poder, elas conseguem realizar. Aqui você não está tirando alçada de decisão. Sim. Você não está dizendo que você não vai ter uma estrutura hierárquica para tomar decisão. Alçadas e papéis, né? Exato. Você está falando que as pessoas que estão na empresa, elas têm poder e estão engajadas. E elas estão em todos os níveis da organização. Então isso é muito legal. Sim. E daí, por fim, ele fala da capacidade de criar e entregar valor. Entregar valor. O que me chama muita atenção é essa relação muito direta que ele faz do engajamento com a competência, né? Uhum. Então, a gente sempre fala, né, que a competência começa pela consciência, e eu acho que muitas vezes a gente falha nisso, a gente fica muito ansioso para criar competência e não passa pela consciência. Mas, assim, não existe engajamento com as pessoas que não estão aptas para realizar aquele trabalho. Exatamente. E o poder realmente é esse empoderamento, né? Não é todo mundo tem que ser chefe, né? É isso aí. Não é essa questão, é aquele nível de autonomia em que o cara consegue resolver e contribuir com o próprio trabalho, né? Criar um ambiente de melhorias, consegue atuar com ideias, consegue mudar aquela realidade para melhorar o resultado da organização. Eu gosto muito de falar desse tema de engajamento, porque me remete muito a Deming, me remete muito a Crosby, e é legal ele estar aqui como um dos princípios. Então, engajar as pessoas não é uma opção, não é se der, é o seguinte: para você poder criar e entregar valor, as pessoas têm que estar engajadas. É isso que o princípio está trazendo. Então, se você não gostou, você que é nosso ouvinte, você manda e-mail para ISO. Manda comitê CB25, o comitê que trata disso. Cara, eu concordo 100%, engajamento é fundamental. Né? Acho que as pessoas estarem engajadas em entregar o seu melhor, é muito, muito bacana. Muito bem, vamos pro... Esse aqui é outro, dá pra falar uma hora, né? Eu tava dando uma olhada nas justificativas, os principais benefícios. Tem um aqui, cara, que é muito legal. Você tá falando de competência. Eu vou falar só de uma das possíveis ações que eles colocaram ali, ó. Empoderar as pessoas para determinar as restrições ao desempenho e tomar iniciativas sem medo. Olha que legal, cara. Iniciativa sem medo. Ai, cara, então lembra do Deming, né? Elimine o medo. Então, é muito legal, dá pra falar 2 horas. Nós vamos pro 4º princípio. E, Moniz, qual que é o 4º princípio que nós temos hoje? Esse, para algumas pessoas, também é bem polêmico, né? O 4º princípio é abordagem de processo. E aqui, cara, eu vou até ler esse daqui, vou deixar aqui dar uma cara, esse foto. É muito legal. Esse é muito legal, muito legal. Legal pra quem, né? Pra quem? É muito legal de ler, né? De fazer tá tão difícil. Vamos lá. Escuta aí, ouvinte, depois você me diz se tá facinho de fazer ou não. Resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos interrelacionados que funcionam como um sistema coerente. Cara, aqui dá pra gente... Essa declaração dá pra discutir por 1 hora, porque, primeira coisa, né? A gente bate muito em resultado, mas o resultado que ele não é consistente e previsível, ele é sempre duvidoso.
Não, ele é o soluço, né? Ele é um susto, né? Pode ter sido um acidente, entendeu? Agora, Sim. quando é um resultado consistente e previsível, você fala assim, não, vou dar um exemplo X aqui, gente. A nossa empresa cresce 40% ao ano há 5 anos, 6 anos, há 10 anos. Cara, você vai discutir o resultado dessa empresa, né? Não tem. E daí, claro, eu tô pegando o macro da empresa, mas você pode ir pro seu processo. Ó, Sim. a gente bate nossas metas, teve um mês que não bateu, que teve um problema, claro que você vai ter problema durante o processo, mas ele é previsível e consistente. Isso é muito legal. Quando eu fui lendo aí, eu achei que você já vai doendo, né? Tipo, começa no consistente e previsível. Depois ele fala que são alcançados de forma mais eficaz e eficiente, né? Então ele pega no resultado e pega na execução, né? Exato. Aí você fala, nossa, daí compreendidas como processo interrelacionado. Já tá falando do processo ponta a ponta aqui, de todo o mapeamento do processo. Mas eu acho que pega mesmo na última palavra, quando ele fala um sistema coerente, né? Então você olha e fala assim, nossa, e é legal que quando você trouxe, a gente tá falando de engajamento, esses princípios, eles são muito interrelacionados também. Você falou do engajamento, você falou de criar consciência. Se você pegar aqui ele tá falando o seguinte, ó, quando as atividades são compreendidas, entendeu? Então ele tá falando da criação de consciência no time e gerenciada como processo ou seja, todo mundo na equipe olha para a sua atividade e fala assim, aqui eu não trabalho só na expedição. Aqui eu trabalho também, vamos lá, no sucesso do cliente. Sim. Aqui eu trabalho também na produção, porque a minha entrega, que a expedição vai ajudar a entregar dentro do prazo. Então, meu trabalho impacta outro processo, que Cara, impacta a estratégia, que impacta a operação, que impacta a satisfação do cliente. Então, assim, o negócio vai longe, cara. Por isso que quando a gente fala de abordagem de processo, né? É abordar a empresa todo como processo. E quando a gente fala isso, é muito legal falar de teoria dos sistemas. Ele está falando de você pensar a empresa como um sistema. Isso não está escrito desse jeito aqui, mas no final ele fala um sistema coerente, Sistema né? coerente. Então, é disso que ele está trazendo. Existe uma discussão também aqui, no Technicase, né? E não é uma discussão irrelevante, não. É uma discussão válida, onde a gente fala de abordagem de processo versus de abordagem por processos, né? Sim. Então, eu acho que vale a discussão, mas aqui o que a gente está trazendo do princípio, que eu acho que eu queria focar, é que como você olhar a empresa enquanto um sistema interrelacionado é importante para a geração de valor, né? Acho que é disso que a gente está falando aqui. Sim. Vamos para para o o próximo? quinto princípio. Quinto princípio. Melhoria. Ai, meu Esse Deus. é legal, hein? Esse daqui acho que a galera até discute bastante, né? Às vezes tem pioria também. Não tem pioria? Tá bom. Não é um antiprincípio, né? Mas aqui não estou falando de melhoria. O que tá lá, Moniz? Esse é bem curtinho, mas assim, é o suficiente pra magoar. pra deixar você ouvinte triste. Vai lá. Olha lá. As organizações de sucesso têm um foco contínuo na melhoria. Pronto. Se Só falar mais nada, você tá né, pensando aqui na firma, a gente não faz. Então, meu irmão. Eu vejo que ele fala, né, assim, de uma maneira como melhoria como filosofia mesmo, né? Uhum. Não é uma coisa como... Não é uma coisa pra fazer hoje. Exatamente. Entendeu? Não é uma atividade pra fazer no processo. É óbvio que vai ser desdobrado em atividades. É óbvio que vai virar processo. É óbvio que você vai ter rotinas. Mas é um pensamento de melhoria, né? E é legal disso que a gente tava antes do meio da gravação, que começou a gravação, eu tava falando aqui, tem que melhorar isso, o pessoal só anota, gente. Tem que gravar, grava, cara. Né? Então assim, você tá aí pra gravar agora, né? Mas o pensamento de melhoria, ele é legal que quando a gente fala da mentalidade, isso tá muito ligado na mentalidade, né? Sim. E não só do gestor, não só do CEO, não só do conselho, mas a mentalidade de toda a equipe de buscar e promover a melhoria. Então, Sim. esse princípio, ele resumiu bem, empresa de sucesso. Empresa de sucesso tem o foco contínuo na melhoria, entendeu? Tem uma parte ali na justificativa que a gente encontra na ISO 9000 que eu gostaria até de trazer, né? Por que, né, a melhoria? Melhoria é essencial para uma organização manter os atuais níveis de desempenho, reagir às mudanças em suas condições internas e externas e criar novas oportunidades. Então, quando a gente fala de melhoria, é uma questão essencial para a empresa que quer se manter no mercado, que quer crescer, está relacionada à inovação, mas assim, dá para abordar a inovação de maneira diferente, mais disruptiva, é claro, mas também entra nesse contexto de melhoria. Exato. E quando a gente traz isso para cá,
E uma das coisas que é legal falar, né, é que um dos grandes papéis da empresa é se perenizar no mercado. Quando as pessoas conversam comigo sobre gestão, e de vez em quando eu bato nessa tecla, eu falo assim, ó, o papel da empresa é garantir que ela vai continuar existindo para sempre. E eu tenho um amigo que sempre fala assim, mas a empresa tem 2 destinos, ou ela fecha ou ela é vendida. Eu falo, eu acho que isso pode ser verdade. Mas eu sempre pergunto, você está usando qual horizonte de tempo? Uhum. Né? É 3 anos, é 30 anos, é 300 anos. Existem empresas de 300 anos que não fecharam nem foram vendidas. Então, assim, o que você quer dizer, Jesus? Eu quero dizer que uma organização ela pode se perenizar pelo tempo em que ela conseguir. Em que ela conseguir o quê? Em que ela conseguir criar novas oportunidades. E reagir às mudanças. Reagir às mudanças, né? Ajustando as condições internas às condições externas. O tempo que ela conseguir fazer. Então, quando a gente fala de melhoria, pensa, melhoria é o que garante que a gente continue existindo. E você vai falar, não, Jesus, é só fazer a mesma coisa. Cara, se você ficar fazendo exatamente a mesma coisa, a chance de você não existir mais é absurdamente alta. Pode ser que tenha alguém, tá? Se alguém, manda um áudio pra nós, falando, tem uma empresa que faz há 700 anos a mesma coisa do mesmo jeito. E tá tendo o mesmo resultado. Não, manda pra nós, eu gostaria de... Vai que tem. Né? Eu não conheço, tô dando a minha experiência do Jason, eu não conheço, né? Então, assim, mesmo as instituições mais antigas, sim, exército, igreja, elas têm que se reinventar. Sim. Né? Então, isso é importante a gente trazer que isso é um aspecto da melhoria. E tá ligada também ao foco no cliente. Se você tiver com o foco no cliente, você vai entender que as necessidades dos clientes, elas mudam ao longo do tempo e que você tem que acompanhar essas mudanças se você quiser manter aqueles mesmos clientes. E aí você tem que estar ali com um ambiente propício a aplicar melhorias, a desenvolver melhorias e assim por diante. E agora vamos voltar daqui. Vamos voltar da melhoria, eu vou fazer isso daqui pra frente, porque a gente está no princípio número 5. Se você quer ter uma melhoria consistente, você precisa de uma abordagem de processo. Sim. Se você quiser ter melhoria por toda a organização, você precisa do engajamento da equipe. Se você não tiver uma liderança que incentive a melhoria, porque a melhoria pressupõe alguns erros, você não vai acertar de cara tudo que você vai tentar experimentar para ajustar. E vai ter que ser bancada, ela demanda esforço, então tem que ter uma liderança que empurra ela. Se você não tiver, que é o princípio 2. E se você não tiver o foco do cliente, por que você vai querer criar oportunidades novas? E não esqueça que o objetivo do foco do cliente é superar também as expectativas, atender e superar. Então, vocês entendem quando eu falo que esses princípios são conectados? Não é falácia, eles têm uma relação muito próxima, né? E eles foram pensados desse jeito. E eu gosto de falar aqui, Muniz, vou abrir um parênteses rapidinho. Muitas vezes a gente tem críticas às coisas das normas, né? Princípios, os 7 princípios. O cara, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ser por processo, não de processo. Tinha que ser engajamento nas pessoas, das pessoas, foco no cliente, do cliente. Mas o fato é, não foi um bando de capial que sentou e escolheu esses 7 princípios. Isso aqui acontece num consenso de um comitê que foi estabelecido e representa mais de 160 países. Que tem pessoas de diversas regiões do mundo que falam idiomas diferentes, com realidades e contextos completamente diferentes. E esses caras, eles não sortearam os princípios, eles chegaram em um consenso, houve uma votação depois do consenso, quando não há consenso eles votam, mas geralmente acontece por consenso dos 7 princípios que tinham que entrar aqui. E olhando para as empresas que deram melhores resultados, né? Fizeram melhores resultados. Exatamente. Conecta até no próximo princípio que a gente vai falar. Exatamente. Vamos chegar lá, mas então, isso daí é para dizer assim, para fechar o parênteses. Legal, poderia ter uma coisa que talvez seja do jeito que o Jason gostaria que fosse diferente. E acredito, tenho várias ideias aqui que eu gostaria que fossem diferentes. Mas eu não posso descartar a experiência dos caras, entendeu? Com certeza. É só esse o ponto, fechando o parênteses, e vamos pro próximo princípio. Qual que é o próximo princípio, Muniz? Esse é legal, hein? Por que a gente não faz, então? O nosso cliente tá pensando, ai meu Deus. O nosso ouvinte agora tá pensando assim, por que eles estão fazendo isso comigo? O feedback ao vivo eu tô levando aqui. Por que a gente não faz? Vamos lá. Tomada de decisão com base em evidência. Eu até estava conectando isso com o que o Jason estava falando, porque a ISO é um padrão internacional de qualidade que ela tem como base as empresas que fizeram melhores resultados. Exato. E ela tem pessoas que atuam dentro das empresas, tem profissionais dos países que trabalham com qualidade, melhoria, excelência
nas empresas. Então, de novo, não é um bando de capial, eles não sorteiam pessoas na rua para escrever a norma, são especialistas, né, Moniz? E do que fala, então, a tomada de decisão com base em evidência? Decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados, né? Ou seja, é para a gente achar menos e buscar mais informação para poder decidir, né? Então quer dizer que quando você tem aquele chefe que ele sai de férias, quando ele volta cheio de ideia, é só na sua empresa, vamos deixar claro que é só na empresa dele, aqui não acontece, Moniz. Eu queria comentar que o Jason vai tirar férias daqui a pouco. Daqui a pouco sai de férias, aí prepare só com as qualquer ideias. Mudança no Qualicast, já tô avisando. Então o cara tira férias e ele volta cheio de ideias, né? Mas ele não analisa o contexto, ele não estuda as informações, ele não usa fatos e dados para tomar essa decisão. E é legal que ele não envia. Ele pode incorrer em decisões menos efetivas. E é legal, uma das coisas que eu gosto dessa definição pra caramba é que ela fala o seguinte, ó, que as decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados. O que não descarta as decisões empíricas. Sim, as feeling decisões, é importante também, né? Veja, ninguém está dizendo que você não pode ter uma intuição. Inclusive, a Moniz sabe, eu brinco muito, eu acredito muito em você olhar pelo feeling, olhar pela sua intuição, ter uma ideia, testar uma hipótese, muitas vezes que ninguém imaginou. E não significa que uma decisão no feeling não vai dar resultado. Ela Exatamente. Pode dar resultado, sim. Mas agora, se você quiser produzir resultados desejados com maior propensão, aí talvez você usar fatos e dados faz sentido. Basicamente ela está dizendo, o risco é menor, né? O risco é menor quando você avalia dados e informações. O risco é maior quando você não avalia. Mas tudo bem, se é assim que você quer seguir. Se Deus invade, você decide. Baseado na fé, não é nada de errado com ter fé, mas vamos também estudar um pouquinho, né? Tipo assim, os humanos dizem que não vai dar, chefe. Daí o cara cruza os dedos e vai, né? Não, é importante, né? Mas não é, vamos lá, devagar no ardor. A tomada de decisão baseada em evidência é o sexto princípio, é um princípio muito importante que às vezes ele é relegado. Eu acho que muitas vezes a gente... porque até quando ele vai para a justificativa, eu não vou ler ela inteira, que ela é grande, mas ele fala o seguinte, que a tomada de decisão pode ser um processo complexo e sempre envolve incerteza, que frequentemente tem vários tipos de fontes de entrada, assim como vários tipos de interpretação. Então não é simples você coletar a informação para tomar uma decisão. Sim. Né? Então requer mesmo um certo esforço. Talvez por requerer um certo esforço, é um princípio que volta de meia, dá uma balangada, mas veja, é um princípio. É um princípio. Mesmo quando a gente for decidir, vamos lá, o Geiso voltou das férias. Teve uma ideia, produto novo, módulo novo, sei lá, do QualiX ou do Qualitify, não sei. E mesmo quando isso acontece, você não precisa invalidar a ideia, mas vamos procurar os fatos e dados para conseguir construir isso, né, com uma abordagem baseada em evidência para tomar essa decisão. Né? Então é isso que a gente está buscando. Ó, quais são as evidências que comprovam? E a evidência pode ser o teste de uma hipótese, né, amor? Às vezes, poxa, vamos lá. Então, uma experiência, né? Uma experiência. É legal a gente falar disso aqui, porque eu não gostaria que ficasse a impressão de que o cara não pode ter uma ideia nova. Né? Não, pode. É o que a Iso fala, olha, o risco é menor. Até, como você disse, né? Na justificativa ele fala assim, né? A análise de fatos, de evidências e de dados leva a uma maior objetividade e confiança na tomada de decisão. Então, o risco é menor quando você consegue fazer uma boa construção, uma boa análise crítica dos dados. E tanto ele não exclui que, se for para as ações possíveis lá, né? Uma das coisas que ele coloca é que até a última ação possível é assim: tomar decisões e executar ações baseadas em evidências equilibradas com experiência e intuição. Então, entende? É você trabalhar com isso de maneira equilibrada. Não quer dizer que você não possa usar a intuição, mas vamos equilibrar isso com evidências. Beleza? Então, princípio 6, eu acho que muito legal. Eu gosto desse princípio. Muito legal. E agora nós vamos para o último. O último princípio, número 7. Qual que é? Gestão de relacionamento.
Ainda bem que não é de relacionamentos, senão minha mulher não ia gostar. É um só, querida, tudo bem. Ai, que piada horrível, né? Tava indo bem, né? Esse podcast, ele tava indo. Desnecessário. Ele tava indo. Eu tenho muita sorte que minha mulher não escuta os podcasts. Às vezes ela escuta. Então... Ou tolera, né? Exatamente, acho que é mais fácil isso. Ai, mas eu falo sempre, né? Bom, ninguém mandou casar comigo, eu avisei. Eu sempre avisei, eu nunca menti sobre isso. Vamos lá. O que diz esse requisito, né? Esse princípio? Para o sucesso sustentado, as organizações gerenciam seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes como provedores. Então, Moniz, o que esse princípio está falando? Ele está falando basicamente de partes interessadas, né? Sim, todo mundo que contribui para a gente entregar valor para o cliente. E olha que loucura, se isso é um princípio, cara, todo o processo tinha que estar ligado nisso, né? Caramba, e quando a gente pensa desse jeito, e daí agora eu vou puxar o nosso ouvinte, né? Você que está ouvindo a gente aí, voltando do trabalho cansado, pensando assim, pô, o sujeito tá pior que o meu chefe hoje, meu Deus. Ou acabou de acordar. Falou que logo agora, parte interessada, desgraça. Mas, assim, tratar, isso deveria estar embutido em todos os processos, ou na busca pela gestão da qualidade da empresa, porque essas partes interessadas são importantes para a geração de valor para o cliente lá na ponta. Sim, quando a gente fala, né, do provedor externo, por exemplo, né, que é o fornecedor, ele compõe o valor que você entrega para o cliente. Então eu tenho que gerir esse relacionamento muito bem, porque ele interfere, inclusive, diretamente se eu estou conseguindo entregar aquele valor que realmente o cliente está esperando, né? Espera ou que satisfaça aquele cliente, né? Uma das justificativas que tem aqui para esse princípio é que uma cadeia de fornecimento bem gerenciada, provendo um fluxo estável de produtos e serviços. Essa é uma das justificativas. Por quê, né? Porque tem que ter uma cadeia bem gerenciada para você poder prover um fluxo estável de produtos e serviços. Bom, qual o tamanho do caos que a gente sofreu com os semicondutores agora? Se você, sei lá, você tinha ido para Marte e já ficou na colônia do Elon Musk lá, e você não sabia, mas teve um problema gigantesco, né? A gente tinha fábrica de caminhão que não conseguia soltar caminhão porque faltava uma peça de 5 centímetros, entendeu? E o caminhão não podia sair. Então, a gente tem... quando esse fluxo é interrompido, né, por qualquer problema, não é culpa sua, mas o fluxo não foi gerenciado e ele foi interrompido, quem sofre é o seu cliente lá na ponta. Uma característica que eu lembro muito dessa revisão 2015 é que antes o fornecedor, né, o externo, tô usando ele como exemplo que é até mais fácil da gente explorar. Então, uma das coisas dessa revisão é que a gente começa a aumentar o nível de valor que a gente vai entregar para o cliente, e eu acho que ele inclusive contribui para a melhoria, porque quando você vê o fornecedor, as partes interessadas como parte integrada do seu sistema de gestão, você começa a contar com eles para melhorar a sua própria empresa. E está aqui nas ações possíveis, eles falam disso, eles falam de estabelecer o desenvolvimento colaborativo e atividades de melhoria com os provedores, parceiros e outras partes interessadas. Ele fala de incentivar e reconhecer melhorias e conquista de provedores e parceiros. Por quê? Porque é isso que você está falando. Quando a gente olha como parte do nosso trabalho, a melhoria dele acerta o nosso cliente lá na ponta, cara. Sim. Entendeu? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. O cara foi lá, fez uma melhoria, ele conseguiu reduzir o custo da matéria-prima que eu compro dele em 15%. Cara, eu consigo chegar para o meu cliente 1% mais barato, 2%. Meu cliente ganhou valor, superei a expectativa. Toda a cadeia, né, de relacionamento. Mas tem que diminuir o preço do cliente. Moleque, só fiquei mais rico, né? E você começa a contar com ele para inovar, né? Isso é uma coisa assim que eu acho que muitas vezes a gente vê o fornecedor, eu vejo, né, as empresas vendo o fornecedor como uma parte apartada, uma parte interessada, apartada da organização. E ele pode contribuir demais com o crescimento da organização. Totalmente. Então, quando a gente traz esse 7º princípio, a gente fecha os 7 princípios, irmão. Eu acho que talvez seria legal pra gente já fazer um fechamento, porque o tempo já se esvaiu, né? Olha, a gente já estourou o tempo só em 2. Parabéns, nós conseguimos. Parabéns, parabéns. Não é um problema do convidado. Ou seja, temos agora evidências pra dizer que pra tomar uma decisão. Tirar a gente daqui, né? Trocar o Qualicasters. Vamos jogar os dois lá no 3º piso, né? Mas
Quando a gente está fechando esse 7º princípio, a gente está falando... Eu fiz aquela ida da melhoria para cima, né? Fui até o foco do cliente. Vamos descer agora. Quando você fala de melhoria, tomada de decisão baseada em evidência ajuda muito a promoção da melhoria, que você tem informação para melhorar. E quando você fala de gestão de relacionamento, você trouxe um ponto que é uma ação de sugestão deles aqui, que o teu parceiro, o teu fornecedor, as partes que se relacionam com o teu negócio podem apoiar a melhoria do teu trabalho, a melhoria do teu negócio. Então, eu peguei do 5 e fui para cima e para baixo, mas todos eles, se você pegar do foco do cliente, você impacta todos. Se você pegar da tomada de decisão, você impacta todos. Então, esses princípios, eles são interrelacionados, né? E eles são fundamentos para a promoção da gestão da qualidade na empresa. Eu acho que esse é um ponto legal, porque eles não são opcionais. Eles são dicas, sabe? Dicas da qualidade. Não é dicas da qualidade, desgraçado. É princípios, entendeu? Então eu trago isso porque os caras falam, pô, cara... E agora eu me colocando do lado do usuário do princípio, né? O cara que tá tentando entender isso aqui pra botar no dia a dia. É muito difícil, cara. Sim. É muito difícil. Princípios não são simples de serem aplicados e princípios a gente falha. Né? Eu queria vir aqui contar pra vocês, gente, que ninguém falha, que as empresas são perfeitas, mas é mentira, a gente fala em todos eles o tempo todo. A questão é o quanto a nossa atenção está em cada princípio para que a gente fale cada vez menos e consiga entregar cada vez mais desse princípio dentro dos nossos processos, ações, dentro das condutas que a gente vai ter, que foi o que veio de um princípio, durante todo o ciclo de vida de geração de valor pro cliente, né? E aprender quando errar, né? Eu acho que quando você fala dessa questão da atenção, acho que é primordial para você entender, né? Quando você tá aplicando, tá com aquilo em mente no dia a dia do trabalho, né? Em tudo que a gente faz. Então, princípio, a gente tá falando de uma coisa que é transversal, não importa se eu tô atendendo um requisito ou estabelecendo mesmo um processo, uma melhoria que seja, de estar olhando por esses princípios, mas estar assim atento a aprender, né? Como que eu evoluo, ganho mais maturidade em relação à minha aderência, na minha visão a respeito dos princípios nos processos da organização. Muito legal, Muniz. E eu acho que agora, depois desse fechamento, a gente pode... Nosso ouvinte falou, caraca, cara, eu achei que foi legal esse podcast, hein, ouvinte? Você pode mandar um áudio pra gente dizendo que foi legal. Se você não gostou, manda, fala assim, só vocês que gostaram. Manda também. Manda, por favor. A gente quer saber, pô. Putz, a gente vai ver que a gente tá tudo torto, né, cara? A gente achou que foi legal. Você tem que mandar, porque agora a gente só toma uma decisão baseada em evidência. Se você ficar reclamando pros seus amigos, fofoca não melhora o Qualicast, meu irmão. Você manda direto pra gente, entendeu? Pode me ofender, eu prometo que eu não retruco, né? Só o ouvinte aqui, só o Anderson, coitado. Brincadeira, foi piada. Nesse episódio, a gente começou falando o que é princípio. Depois a gente falou um pouco sobre de onde vieram os princípios de gestão da qualidade, e a gente citou as referências aqui que a gente usou nesse Qualicast, que é a ISO 9001-2015 e também a ISO 9000-2015. Depois a gente abordou um pouquinho sobre os 7 princípios de gestão da qualidade. Foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento. Muito legal. A gente fechou um pouquinho falando da conexão desses princípios entre eles, Sim. né? E a importância de a gente manter a atenção para ter eles nos processos o tempo todo vivos aqui dentro da nossa organização, da sua organização e ouvinte, para que você consiga conectar isso com o seu trabalho do dia a dia. E que é difícil, a gente vai falhar, mas a gente não recua, a gente continua avançando. Para fechar, eu queria agradecer muito você que veio ouvindo até o final. Eu queria dizer o seguinte, que você pode ouvir a gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você quiser. Se inscreve no canal do YouTube, que você também recebe lá, porque tem doido que assiste a gente no YouTube, fica vendo a minha cara feia. Eles estão me filmando, doidos. A Moniz é bonita. Eu sou o Jason, não faz nenhum sentido. Se continue assistindo aí, se você gostar de assistir, pode assistir. Mas eu confesso que eu gosto muito de ouvir. O pessoal sempre pergunta por que não é ao vivo. Eu falo, porque isso não é uma live, isso é um podcast. A gente vai editar, vai chegar com um áudio bom pra você. É polêmico, né? Pode ter live, não tem nenhum problema, mas a gente faz um podcast com muito carinho. Quero agradecer, Muniz, obrigado pela parceria aí. Obrigado ao pessoal que tá gravando com a gente aqui. E eu quero dizer que se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode escrever no contato@qualicast.com.br. Você pode mandar um áudio pra onde, amor? 43
998220077. É isso aí. Se quiser encontrar a Monize nas redes sociais, @MonizeCarla, o Jason é @JasonAB. Jason é com J-E-I, né? Não tem um L. Pessoas pensam que é Geilson, não é Jason. É errado, mas não tanto. Eu sempre digo. Agora os Geilsons não escutam mais o Qualicast. Pelo amor de Deus. Mas muito obrigado por estarem todos ouvindo a gente aqui. Foi muito legal. Quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com esse podcast de hoje. Se essa frase estiver na parede aí, acho que vocês vão conseguir buscar os princípios com mais, como eu vou dizer, ímpeto. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Abraham Lincoln. Valeu, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.